ok? Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos à web palestra do Telesaúde Sergipe. Antes de começarmos, peço por gentileza que confirme aí no chat se o áudio e o vídeo está funcionando direitinho para vocês. E dá um ok que tá tudo certo. Nós somos do Telesaúde Sergipe, um programa dedicado a levar conteúdo de qualidade para os profissionais do SUS. O tema de hoje é de grande relevância. É o segundo ciclo de capacitação em cirurgia de acesso para urgências endotônicas. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube Telesaúde Sergipe, das 9 às 11. Eu sou Priscila Gonçalves, analista em saúde digital da equipe do Telesaúde Sergipe, e estou aqui para conduzir esta ação. É um prazer enorme apresentar quem estará conosco nesta manhã. A palestrante Nayane Chagas, cirurgiã dentista, especialista em endodontia, mestre em odontologia e doutora dentística em endodontia e professora da pós-graduação e especialização em endodontia do Instituto Goiás Aguiar. A mediadora Ana Paula Vieira, odontóloga, especialista em dentística restauradora, saúde pública e gestão em clínicas nas regiões de saúde, coordenadora da rede de saúde bucal da SES. Durante a apresentação, envie suas dúvidas pelo chat. Teremos um momento dedicado para respondê-las ao final das falas. A lista de presença será disponibilizada no chat. Lembre-se que para preencher corretamente, para garantir o seu certificado de participação, ao final eu deixo aqui algumas orientações, né, sobre como preencher e o link antes de acabar a nossa web, tá? Então vamos começar e eu convido agora, né, a nossa mediadora Ana Paula Vieira para dar início aí às atividades de hoje. Bom dia a todos. Mais uma vez, venho aqui falar com vocês em nome da Secretaria de Estado da Saúde, agradecendo as parcerias, né, que a gente tem aqui com a FUNESA, com a Escola de Saúde Pública. E quero também agradecer muito a vocês que estão agora conosco, levando em consideração que são informações que vão ajudar bastante no dia a dia de vocês, nas dificuldades que vocês possam vir a ter, né? É mais um suporte que a SES promove para os municípios, para os profissionais dos municípios, e agradeço, sei que tem em alguns locais que está com uma entrada, né, de acesso e que está com sala cheia de profissional, então que bom que vocês estão aí, porque é dessa maneira que a gente consegue, sim, melhorar o nosso atendimento, encurtar o tempo de tratamento, encurtar muitas vezes as dores que os pacientes estão sentindo, né? Minimizar os danos maiores que possam vir a acontecer, que poderiam vir a acontecer. Então, agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês e peço que aproveitem bastante. Doutora Nayane está aqui, vai tirar as dúvidas que vocês tiverem, coloquem lá no chat, como já foi falado, para que a gente consiga sanar, né, o máximo de dúvidas que vocês tenham, tá bom? Aproveitem bastante e, mais uma vez, agradeço a presença de vocês. Bom dia a todos. Desde já eu agradeço o convite de Ana, também de Juliana, né, da Secretaria, da FUNESA, de todos que fazem parte, né, para tudo isso possa acontecer da melhor forma possível. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como realizar essa cirurgia de acesso para que o dente que está ali, né, precisando de uma intervenção endodôntica, ele consiga chegar de forma viável ao atendimento no centro de especialidade odontológica. Então, eu trouxe uma aula, assim, bem prática, com alguns conceitos teóricos também, para a gente aplicar no nosso dia a dia, tá bom? Então, bom dia a todos, bom dia, colegas, bom dia
né, aos profissionais que estão aqui com a gente hoje. Vamos dar continuidade, né, ao nosso ciclo de capacitação. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o acesso, a medicação que a gente deve utilizar, tá? Dependendo do caso clínico que a gente esteja atuando no momento, tá? E desde já agradecer novamente, né, a CESA, a FUNESA, por essa oportunidade de estar aqui hoje, né, e dividir, ter essa troca de conhecimento com vocês, tá? Já me apresentaram, muito obrigada, Patrícia, né? Eu sou endodontista, né? Atuo na endodontia e sou uma amante da endodontia, né? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a cirurgia de acesso, tá? Para falar sobre a cirurgia de acesso, a gente precisa entender o que é a cirurgia de acesso, né? Que etapa é essa, né? É uma etapa fundamental, né, do tratamento endodôntico, que significa o quê? Qual é a definição do tratamento endodôntico? É claro que apenas a cirurgia de acesso não define todo o tratamento endodôntico, mas é a partir disso, né, que se inicia, e é a partir da cirurgia de acesso que a gente pode diminuir e aliviar a dor do nosso paciente, tá? Então, trazer o termo cirurgia de acesso, né, a gente pode encontrar na literatura vários termos semelhantes, como acesso coronário, como abertura coronária, como preparo coronário e intracoronário, também pode ser chamado dessa forma, como cavidade de acesso e até mesmo como acesso endodôntico. Então, é uma etapa inicial, irreversível, então eu só posso tomar essa conduta se eu tiver a real certeza do diagnóstico do meu paciente, né? Se realmente necessita de uma intervenção endodôntica, tá? E como é que a gente, né, vai fazer essa cirurgia de acesso, né? Eu só posso realizar a cirurgia de acesso se eu tiver conhecimento da anatomia dental. Então, assim, é fundamental eu saber qual é o dente que que eu irei trabalhar, né? O que quantas raízes tem esse dente, qual é a posição desse dente na arcada dentária, qual é a inclinação desse dente. Então, tudo isso são conceitos importantes, né, para a gente realizar o acesso. Então, conhecer a anatomia dental, ela é fundamental, tá? Para fazer um acesso. Então, não tem como fazer um bom acesso se eu não sei a anatomia, né, do dente do meu paciente, tá? E o que é que acontece, né? A anatomia dental interna, ela é um reflexo da anatomia dental externa, tá? Então, dentro, né, da estrutura da anatomia, do conhecimento, princípios básicos de conhecimento de anatomia, a gente tem, né, a cavidade pulpar. Então, o que é a cavidade pulpar? É o espaço, né, que abriga a polpa dentária, seja ela necrosada, seja ela infeccionada, mas é o espaço que abrigava a polpa, né, que abriga a polpa, né? E o dente, ele é dividido em coroa e em raízes. Mas, quando a gente fala da cavidade pulpar, o que é que a gente vai chamar aqui? A polpa que ocupa a coroa, a gente vai chamar de polpa coronária. Já a polpa que abriga as raízes, a gente vai chamar de polpa radicular, tá? Então, qual é o nosso princípio, né, fundamental aí? Que na cirurgia de acesso, a gente consiga atingir o quê? A cavidade pulpar. Esteja ela sendo ocupada pela própria polpa coronária, ou por tecido necrosado, ou por lesão de cárie, o paciente está em abscesso, né? Então, a etapa fundamental da cirurgia de acesso é expor o quê? A cavidade pulpar, tá? E além disso, né, é importante, né, o estudo da anatomia do dente, a gente também observar como é que está essa cavidade pulpar, porque existem vários fatores que interferem para uma cirurgia de acesso ela ser bem realizada, né? Então, como vocês podem ver, né, nessa imagem aqui, onde eu estou passando o cursor, né, a gente está diante de uma cavidade pulpar normal, ou seja, se eu fizer o princípio básico, né, da cirurgia de acesso, que a gente vai ver aqui hoje, como é que a gente vai realizar essa cirurgia de acesso, o que é que eu tenho que saber para realizar a cirurgia de acesso, qual é o instrumental. Então, eu sei que facilmente, numa cavidade pulpar, a quantidade de dentina que eu vou desgastar é uma, mas
Se eu estou diante de uma cavidade pulpar atrésica, eu já observo que eu vou ter uma maior dificuldade, né? Vou ter uma maior penetração da broca para poder atingir o quê? A cavidade pulpar. Então, tudo isso são informações importantes que a gente deve ter antes de realizar o acesso. Então, acesso é o quê? Expor a cavidade pulpar, né? Criar esse caminho aí de desgaste, seja pela lesão de cárie, seja pela própria dentina do esmalte, né? Até atingir o quê? A cavidade pulpar. E a partir disso, eu preciso saber, inicialmente, antes de fazer qualquer intervenção, como é que está a anatomia desse dente. Além disso, eu preciso também lembrar, né, de anatomia, o que é que significa ali, né, as extremidades dessa cavidade. Então, a gente tem o teto da câmara pulpar, né, que nos mostra um adequado acesso endodôntico, né? E falei que são essas considerações anatômicas importantes, né, que vai nortear a gente durante a cavidade de acesso e evitar iatrogenias. E aí eu estava comentando com vocês sobre as delimitações da cavidade pulpar, que nós temos o teto da câmara pulpar, nós temos os cornos pulpares, nós temos as paredes laterais, o orifício do canal radicular, né, que é a entrada do canal, e o assoalho pulpar, tá? Isso, claro, que para um dente com mais de uma raiz, né, eu vou ter assoalho, porque os dentes unirradiculares, ele só não vai ter o quê? O soalho pulpar. O restante, ele vai ter, tá? Então, quais são os procedimentos prévios que a gente deve realizar antes de fazer a cirurgia de acesso, né? Tô. Tá aparecendo aí para vocês? Não? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão vendo o compartilhamento da tela? Agora sim. Aí, pronto, ótimo. Então, eu estava falando com vocês, né? Parei nesse slide, que foram as limitações, né, da cavidade pulpar, né? Que no dente multirradicular, a gente vai ter o soalho, mas dente unirradicular a gente não tem, mas a gente vai ter as paredes laterais, nós vamos ter o orifício do canal radicular, o corno pulpar, o teto da câmara, né? Então, são informações básicas para a gente poder fazer uma adequada cirurgia de acesso, tá? Uma adequada cirurgia de acesso. Então, quais são primeiramente, o procedimento prévio que a gente deve ter em mente para realizar uma cirurgia de acesso? Inclinação do dente e das raízes no arco dentário. Então, eu tenho que saber se esse dente está apinhado, se esse dente não está apinhado, né? Eu tenho que saber quantas raízes eles têm, como é que ele está, a anatomia dele radiográfica, né? E aí, outro procedimento prévio importante para a cirurgia de acesso que eu tenho que ter em mente é remover toda a cárie e restauração infiltrada. Ah, Nayane, mas se eu remover a cárie toda, vai expor a polpa. Não tem problema, né? Não tem problema. Não foi você que causou a lesão da cárie. Você sabe que, veja, se você já está diante de um diagnóstico que necessita de intervenção endodôntica, é imprescindível remover a cárie. Não tem como fazer um adequado acesso se a restauração fraturada ainda está ali, né? Se a restauração infiltrada ainda está ali, se ainda tem lesão de cárie. Então, a gente tem que remover toda a lesão de cárie e, a partir dela, a gente vai poder esticar um pouquinho, né? Desgastar um pouquinho determinada região para poder fazer o acesso endodôntico, tá? Então, às vezes, como o caso dessa paciente, né? Queria salvar, se comprometeu em fazer o pino e a coroa, a gente, antes de fazer o procedimento endodôntico, né? A gente iria precisar de o quê aqui? De um aumento de coroa clínica. Por quê? Porque eu não posso fazer uma endodontia com margem o quê? Subgengival, né? E aí, na hora do isolamento, aqui vai vir sangue, vai vir tudo, então não tem uma adequada sanificação dessa cirurgia de acesso. Outra coisa importante, né, que eu sei que na atenção primária é um pouco mais difícil, né, disso acontecer até pela questão que é em caráter de urgência, mas a literatura recomenda que a cirurgia de acesso, né, até o momento da trepanação, a gente pode fazer sem o isolamento, mas a partir do momento que você trepana, o correto é isolar. Por quê? Porque a saliva, ela contém inúmeros micro-organismos, bactérias,
às vezes pode até ter fungos, tá? E se isso penetrar dentro da cavidade pulpar, vai tornar o tratamento endodôntico muito mais difícil, né? Contaminar aquela região torna, né, a preservação, o tratamento muito mais desafiador do que um dente que não teve contaminação. Então, é imprescindível, sim, fazer a cirurgia de acesso, tá? Eu sei que vocês trabalham em caráter de urgência, mas a partir do momento que você faz a cirurgia de acesso sem o isolamento absoluto, você coloca em risco o paciente deglutir uma lima, o paciente deglutir, né, uma lima, engolir a solução de hipoclorito, que é a que a gente utiliza muitas vezes, né? Então, assim, tem que pesar tudo isso, né? Então, se tiver tempo hábil para vocês fazerem a cirurgia de acesso sobre isolamento absoluto, isso é o recomendado pela literatura, tá? Nenhuma literatura recomenda realizar o acesso endodôntico sem o isolamento absoluto. E para isso, a gente precisa de uma pinça porta-grampo, né? A gente precisa de um perfurador, fio dental, o grampo, o arco e o lençol, tá? São materiais imprescindíveis. E o que é que está fazendo essa gaze aqui, estéreo, no potinho de DAPEN, né? Acontece que quando a gente vai fazer o isolamento, né, absoluto, depois que a gente não utiliza mais a caneta de alta, o correto é fazer a desinfecção do campo operatório. Então, eu treponei. O que é treponar, pessoal? É cair no vazio. Então, eu estou desgastando lá a cárie, desgastando o esmalte e, puf, cai no vazio. Então, a partir do momento que trepanou, certo? Aí a gente deve parar o que a gente está fazendo e realizar o isolamento. E aí continua a remoção do teto da cavidade pulpar, sobre alta refrigeração na caneta de alta. E após o momento que você não utilizar mais a caneta de alta rotação, você vai pegar uma gaze umedecida com hipoclorito de sódio ou clorexidina e vai desinfeccionar, começando do dente, do grampo, lençol e arco, tá? Então, isso é o que é recomendado, tá? Isolamento absoluto sempre. Então, aqui é uma imagem de um paciente que eu trouxe para vocês. Por quê? Porque, além disso, né, do isolamento absoluto que deve ser realizado, né, hoje, a endodontia atual, ela fala muito da importância de reconstruções de paredes circundantes, que a gente não deve fazer canal, né, até mesmo um acesso endodôntico, sem depois levantar as paredes do canal. Então, se vocês perceberem aqui, né, é um molar, né, onde eu reconstruí a parede em um número de vidro, tá? Então, essa parede aqui que vocês estão vendo, ó, pelo reflexo do espelho, é uma parede reconstruída, tá? Palatina, para distal, ó, disto palatina, tá? Que eu reconstruí, para quê? Para que o hipoclorito ficasse na câmara pulpar, né? Para que eu tivesse um controle ali, né, do extravasamento. Então, é importante hoje a gente saber que a literatura recomenda que depois que eu remover a cárie, depois que eu realizar o acesso, eu construa essas paredes, tá? E aí, essas paredes, para nós endodontistas que a gente atua, não importa, seja em serviço particular, público, é sempre importante reconstruir essas paredes, porque é onde o hipoclorito vai ficar parado ali descansando, e é o que a gente vai ter de controle do preparo químico mecânico ali, saber se o hipoclorito realmente está atuando, se não está, se está modificando. Então, a gente sabe efetivamente a atuação dele ali. Existe esse controle a partir do momento que a gente constrói as paredes circundantes. Então, não existe fazer uma endodontia onde uma parede dessa está destruída e o hipoclorito está escorrendo para fora, para o arco, para o grampo, para a boca do paciente, para nosso jaleco, né? Então, essa é uma medida de proteção básica, é reconstruir as paredes circundantes, tá certo? E quais são os instrumentais importantes para a gente realizar a nossa cirurgia de acesso, né? Inicialmente, a gente pode utilizar brocas diamantadas de alta rotação, de haste longa, HL, 1012, 1014, 1016. O que vai dizer o tamanho da broca que eu vou utilizar no acesso é minha radiografia periapical, tá? E eu chego já nessa questão da radiografia. Mas a gente também pode utilizar brocas de baixa, né, para remoção de cárie. E acabar, né, durante essa remoção da cárie, acaba que expõe a cavidade pulpar. E é isso que a gente deve fazer. A partir do momento que você está limpando a cárie ali,
e expôs a cavidade pulpar, você vai começar a sua cirurgia de acesso daquela região para as demais, tá? Outras brocas que a gente também utiliza na sequência da cirurgia de acesso, né? Porque a partir do momento que você trepanou, que você removeu a cara e caiu na câmera pulpar, sentiu aquela caída do vazio, né? Você não entra mais em profundidade, porque se você for em profundidade, você pode atingir o assoalho pulpar. E é por isso que a radiografia periapical, ela é fundamental para realizar qualquer acesso endodôntico. Por quê? Porque é através dela que você vai ver se a câmera pulpar está atrésica, se a câmera pulpar está normal ou não, né? Então, é ela quem vai dizer se tem nódulos pulpares, o que está acontecendo ali naquela região, né? Para eu poder realizar um acesso adequado. Então, as radiografias periapicais, elas servem como norte para a gente. A gente não deve fazer nenhum procedimento, principalmente endodôntico. A gente sempre recomenda, né, que não se faça nenhum procedimento endodôntico sem, né, a radiografia periapical, tá? Então, a gente inicia a cirurgia de acesso como? Com brocas diamantadas de alta rotação, HL, 1012, 1014, 1016. Aí vai depender de acordo com a radiografia, a gente vai conversar já já sobre isso também. E logo na sequência, para a cirurgia de acesso, nós vamos utilizar brocas de pontas inativas, seja a 3082, que é essa aqui, seja a Endozê, seja a 3083. Normalmente, a Endozê, por ser mais calibrosa, a gente utiliza para pré-molares e molares. Já os dentes anteriores, a gente vai utilizar a 3082 ou a 3083. Alguns autores na literatura também recomendam que se utilize a 1111, né, que é uma broquinha em formato de chama, para dar um acabamento, um alisamento nas margens da cavidade. E, claro, né, essencialmente, espelho, né, o espelho clínico, uma sonda exploradora. O ideal é que seja a sonda exploradora REM, que é a endodôntica, que ela é retinha, mas se não tiver, dá sim para a gente fazer com a sonda exploradora número 5, que a gente já está, né, habituado. E quais são os princípios da cirurgia de acesso, né? O primeiro princípio é que a abertura coronária, ela deve ser efetuada de uma maneira que nos ofereça, por meio de uma linha reta, o acesso direto ao canal radicular. Então, o que foi que eu coloquei essa imagem aqui, né? Aqui é a imagem de um incisivo anterior, tá? A curvatura no sentido vestibular palatino, né? Que houve uma perfuração nessa raiz. Então, assim, existem várias informações mais detalhadas acerca é, tratamento endodôntico, né? Porque uma vez feito, nunca mais retornado, né? Até meu professor Mirabô, que faz aquela consistência, né? E remove da boca, né? Então, essa sensibilidade do ligamento periodontal do dente na boca, né? Ela é muito importante, né? E quem é que hoje queria perder o seu dente? Então, a gente hoje faz de tudo, né? Para ter manter o nosso dente na boca, tá? E aí, vamos voltar agora para nossas etapas da cirurgia de acesso. Só queria falar um pouquinho dessa importância, né? Porque, sim, a gente tem que lutar para que nossos pacientes consigam manter o dente na boca o mais tempo possível, né? E para isso, dentro daqueles quadros que a gente viu na aula passada de urgências, que a gente vai precisar fazer o acesso, nós temos as etapas operatórias da cirurgia de acesso. Qual é a primeira? Acessar a câmera pulpar. E como é que eu acesso a câmera pulpar? Primeiro, conhecimento da anatomia dental interna, ter os materiais adequados, ter minha radiografia inicial. E aí, a depender do grupo de elementos dental, eu vou ter uma área ou um ponto de eleição. A partir disso, eu vou ter uma forma de contorno inicial,
né, que vai ser baseada justamente no grupo da anatomia, e a direção de trepanação. Como eu já disse para vocês, trepanação é aquele susto, né? Eu brinco assim, ó, vocês vão desgastar até sentir o susto. Quando sente o susto, para. A outra etapa operatória se chama o preparo da câmara pulpar. O que é isso? Só deve ser continuado sobre isolamento absoluto, né? E ela vai abranger o quê? Né? Vai partir para a forma de conveniência, a entrada dos canais radiculares, deixar eles acessíveis para a lima entrar facilmente dentro do canal. Além disso, fazer, logo na sequência, limpeza e asepsia do campo operatório. Então, quais são as etapas da cirurgia de acesso? A primeira que eu disse a vocês, ponto de eleição. Alguns livros também chamam de área de eleição. O que é isso? É aquele start inicial, de onde a gente vai começar o desgaste do esmalte até atingir dentina. Mas prestem atenção, vocês só vão pensar nesse ponto de eleição se o meu dente estiver rígido. Porque se ele não estiver rígido, se ele estiver com lesão de cárie, se ele estiver com restauração infiltrada, vocês vão ter que remover tudo. E aí, tá, Nayane, mas mesmo assim eu removi a restauração infiltrada, removi a cárie e não expus. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão imaginar que aquele dente está rígido e vão fazer mais ou menos aquele ponto de eleição do dente. E que ponto é esse? Nos dentes anteriores, é a superfície lingual ou palatina, que é o quê? Se for o dente anterior superior, né? Então, eu tenho lá o dente anterior superior, eu vou ter o cíngulo, não é? Pela face palatina. Então, o meu ponto de eleição vai ser aonde? Abaixo 1 a 2 milímetros do cíngulo. Então, eu tenho um cíngulo, ele vai ser abaixo 1 a 2 milímetros do cíngulo. Nos inferiores é ao contrário. Porque como é que está lá o meu inferior? Os anteriores e inferiores. O cíngulo fica onde? Próximo à margem o quê? Gengival. Então, meu ponto de eleição vai ser o quê? 1 a 2 milímetros acima do cíngulo, tá? E nos dentes posteriores? Sempre no sulco central da superfície oclusal, tá certo? Lembrando que os primeiros molares superiores, eles têm uma ponte de esmalte, como vocês podem ver aqui. E essa ponte de esmalte, ela pode ser, sim, ser preservada durante o acesso. É claro, se tiver tudo destruído com cárie, não vai ter como. Mas, se o dente tiver rígido ou restaurado, né, e tiver ainda essa ponte de esmalte, você consegue preservar, porque o nosso acesso, ele não desgasta até a ponte de esmalte, tá? Então, consegue preservar um pouquinho. Tá? Então, combinado, conseguiram compreender até agora? Então, para eu fazer uma cirurgia de acesso, eu preciso ter um ponto de quê? De eleição. E que ponto é esse? Dentes anteriores, superfície lingual ou palatina. Se for dente anterior superior, vai ser o quê? 1 a 2 milímetros abaixo do cíngulo. Se for dentes anteriores inferiores, vai ser 1 milímetro ou 2 acima do cíngulo. Dentes posteriores vai ser o quê? Superfície oclusal. A segunda etapa do acesso. Então, eu já sei por onde eu vou começar. A segunda fase é a direção de trepanação. Eu já disse a vocês que trepanação é o quê? Puft, a queda no vazio. É a fase que permite atingir o interior da câmara pulpar. E é justamente nessa fase que, depois que trepana, o ideal é se realizar o isolamento absoluto, tá bom? Então, qual é essa direção de trepanação? Os dentes anteriores, superiores e inferiores, eles sempre vão ser inicialmente perpendicular ao longo eixo do dente e depois ao longo eixo do dente. Então, eu vou ter uma broca esférica aqui entrando nessa direção, perpendicular a 45 graus, né, ao longo eixo do dente e depois perpendicular ao longo eixo do dente, né, 45 graus, alguns livros dizem, e depois que eu cair, aí eu modifico essa broca esférica e coloco ela um pouquinho ao longo do eixo do dente e vou desgastando aqui em abertura, tá? E os molares, pré-molares, superior e inferior, sempre ao longo do eixo do dente. O que é que muda? Apenas os anteriores. Então, vamos lá recapitular a direção de trepanação. Dentes anteriores. Primeiro, a direção vai ser como? Perpendicular ao longo eixo do dente. Então, o dente está em pezinho. A gente vem como? Perpendicular ao longo eixo do dente, ou que alguns livros falam 45 graus ao longo eixo do dente. E depois que, caiu, você vai inclinar essa broca e vai deixar ela agora o quê? Ao longo eixo do dente. Então, ela vai agora ao longo eixo do dente.
Molares e pré-molares, tá tranquilo, porque sempre vai ser o quê? Ao longo eixo do dente, tá? E a forma de contorno? A forma de contorno, ela vai fazer o quê? Vai estabelecer um acesso completo, facilitando a instrumentação a partir da margem da cavidade até o forame. Veja, não é que na atenção primária vocês vão instrumentar para mandar o dente para a gente instrumentado e preparado para a gente fechar, não. É porque simplesmente vocês vão precisar fazer a extirpação do nervo, a desinfecção do canal, e vocês vão precisar ter contato com a lima em determinado momento. Né? Por isso que também é importante o isolamento absoluto acontecer, para justamente evitar extravasamento de hipoclorito, evitar que o paciente degluta uma lima, né, que escorregue da mão. Então, isso é importante para o paciente, tá? E aí, como é que eu estabeleço essa forma de contorno? Vai variar de acordo com o grupo de elemento dental. Vai variar também como o quê? Como a forma da câmara pulpar. Já tinha dito a vocês. Então, se uma polpa é ampla, se uma polpa é atrésica, se é normal, isso varia a minha forma de contorno. O tamanho dessa câmera, né, pulpar, como também o número de canais, a curvatura, a posição dessas raízes. Então, tudo isso são informações que modificam essa forma de contorno, que a gente chama de forma de contorno inicial. E a forma de conveniência, o que é? É aquele formato final que fica depois de tudo que eu removi, né, de algo que impeça o acesso das limas ao canal radicular de uma forma direta. Veja, eu quero que vocês prestem atenção nessa informação que eu vou falar para vocês agora, tá? Para eu realizar uma forma de conveniência adequada nos dentes anteriores, eu preciso remover o ombro palatino-lingual, tá? E para os molares, eu sempre vou remover as interferências de dentinas ou concrescências de dentina, a literatura também fala concrescência de dentina, nas paredes mesiais de molares. Como vocês podem ver nessa imagem, se eu deixar essa marquinha aqui em azul e instrumentar essa lima para remover o nervo, eu vou perfurar essa raiz. Eu posso fazer um zip, eu posso fazer um degrau, eu posso parar na parede vestibular. Então, o que é que acontece? Eu preciso ter em mente o conhecimento da anatomia dental interna e preciso ter em mente que existe concrescência de dentina dentro desses dentes. E onde é que eles estão? Nos dentes anteriores é o ombro lingual ou palatino. E nos molares? Sempre nas raízes mesiais. E aí, o que é que acontece? Isso aqui que está marcado em azulzinho, a gente deve remover. E, Nayane, como é que eu removo isso? É com broca de ponte nativa? Não. Vocês vão pegar uma liminha. Não vão ter que querer chegar lá no comprimento todo dos canais. Mas vocês vão pegar uma liminha Redstone e vão passar ali, ó, contra aquela parede. E você vai sentir a liminha descer mais fácil para a região do ápice, tá? Da terço apical da raiz. O que é que eu recomendo para vocês que estão na atenção primária, que está naquele dia ali corrido, que vocês não têm localizadores apicais, que não tem isso? Vocês podem ter uma planilha de comprimento médio dos dentes e trabalhar em cima delas. Por quê? Vocês não vão fechar os dentes. Vocês vão apenas abrir, medicar e deixar esse dente viável até chegar no céu. Então, mesmo que se extravase um pouco de medicação, não irá ocorrer nenhum transtorno para o paciente. Tá? E aí, é como aquela forma que eu falei lá no início da aula também, que eu aproveitei a imagem. Lembra que dente anterior tem o quê? Ombro, nesse caso é superior, vai ter o ombro palatino. Então, olha o ombro palatino aqui. Vocês estão conseguindo observar o ombro palatino? E aí, o que acontece? Na hora que eu coloco uma lima e não removo esse ombro palatino, essa lima aqui vai parar na parede vestibular. E ele desvia mesmo o canal radicular, tá certo? Ocorre uma perfuração radicular. Mas, a partir do momento que eu estou dizendo para vocês, pegar uma liminha 30, Redstone, mais calibrosa e remova esse ombro, certo? O que é que vai acontecer? Sua lima, ela vai conseguir chegar no ápice de uma forma mais acessível, sem tanta resistência. Veja só, uma dica clínica para vocês. Se a lima está entrando com resistência, tem alguma coisa errada. Não é. Mesmo que o canal seja atrésico, exceto nessas situações que o canal está muito fechadinho, muito atrésico. Se a lima está entrando com dificuldade dentro do canal, é porque tem alguma coisa ali no acesso que precisa ser melhorado, tá certo? Então,
O que é que eu estou dizendo para vocês? Que na cirurgia de acesso, eu tenho que saber o ponto de eleição, eu tenho que saber a direção de trepanação, eu tenho que saber que eu tenho que remover as interferências de dentina. E quais são essas interferências de dentina? Mais uma vez falando, ombro lingual ou ombro palatino dos dentes anteriores e sempre, vocês estão me ouvindo? Sempre, nas raízes mesiais de molares. Tá certo? Então, vai fazer o quê? Vai pegar uma liminha Harrison e vai de encontro àquela parede que você já sabe. Você não precisa ver. Você já sabe que tem o quê? Aquela concrescência de dentina. E aí, eu vou falar para vocês agora da cirurgia de acesso dente por dente, grupo por grupo. Então, aqui eu coloquei agora para vocês os incisivos e caninos superiores. Então, vamos falar dos incisivos e caninos superiores. O ponto de eleição foi o que a gente disse. 1 a 2 milímetros abaixo do cíngulo. Direção de trepanação, perpendicular ao longo eixo do dente. Depois que trepanou, né, essa lima agora fica como ao longo eixo do dente, removendo o quê? Todos os tetos. Então, essa liminha aqui de ponta, depois que você trepanou, certo, pessoal? Depois que a gente trepana, o que é que a gente faz? A gente não enfia a broca mais, não empurra a broca mais em profundidade. A gente vai desgastar um pouquinho em lateralidade para dar espaço à broca de ponta inativa entrar. Vou repetir de novo porque é importante, tá? Depois que a gente trepana, trepanei. O que é que você vai fazer? Para e respira porque a gente tem um sustinho, não é isso? Aí a gente vai pegar essa broca agora e vai desgastar em lateralidade. Não é em profundidade, é em lateralidade. Para quê? Para dar espaço para uma broca de ponta inativa entrar. Vejam só, anotem aí nas anotações de vocês. Dentes anteriores, eu vou utilizar quais brocas para fazer o acesso? Uma broca esférica HL, 3082 ou 3083, certo? E para molares, eu vou utilizar o quê? Broca esféricas, HL, e ainda o Z, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Então, os incisivos e caninos superiores eu tenho. Ponto de eleição, 1 a 2 milímetros acima do cíngulo, abaixo do cíngulo. Direção de trepanação, inicialmente 45 graus ao longo do eixo do dente. Depois, assim que eu trepanei, vai ser o quê? Ao longo do eixo do dente. E sempre trabalhando essa broquinha para remover o quê? O teto. Nayane, como é que eu sei que tem teto? Você vai pegar, a gente vai mostrar já para vocês, uma sonda exploradora, vai colocar dentro da cavidade pulpar e vai vir puxando assim para fora. Se elas prender lá, se tiver retenção, é porque precisa ainda trabalhar mais broquinha. E qual é a forma de conveniência de contorno final desses dentes? Triangular com base para incisal. Tá certo? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Então, vamos prestar atenção aqui, rapidinho, ó. Então, eu tenho uma lima, uma broca esférica, que meu ponto de eleição é 1 a 2 milímetros abaixo do cíngulo. Essa broca esférica vai entrar perpendicular ao longo eixo do dente, vai reta até que ela, caiu. No que ela caiu, a gente vai usar que broquinha? A broquinha de ponta, o quê? Inativa. Lembra? Ela cai, dá o sustinho, para. Desgaste agora em quê? Em lateralidade, para entrar uma broquinha de ponta inativa. E sempre eu faço acesso utilizando o quê? Um explorador. Fazendo o quê? Esse movimento de dentro da câmera pulpar lá, tracionando para fora. Lembrar que incisivos centrais superiores, incisivos laterais superiores e caninos superiores, nós vamos fazer o quê? Remover o ombro palatino, tá certo? Então, essas marcações em preto é o que ficaria aí da cirurgia de acesso sendo realizada, tá? Então, numa vista, né, incisal, é mais ou menos isso aqui que você visualiza com um triângulozinho com base para incisal, tá? E aí, a gente também tem aqui, ó, o incisivo lateral superior direito. Veja, são dentes o quê, esses dentes? Eu já estou supondo que vocês já saibam a anatomia. Unirradiculares, não é isso? São dentes que anteriores, incisivo central e lateral, tem maior tamanho da cavidade pulpar no sentido mesodistal e menor no sentido vestibular palatino, né? Então, ele tem uma forma de se trabalhar diferente, tá? Então, sempre que a gente vai fazer o incisivo central, é muito parecido com o incisivo lateral, tá? E em relação ao canino, o que modifica é o seguinte: o canino, ele tem uma cúspide,
perfurante, né? Então, abaixo dessa cúspide perfurante, muitas vezes a cirurgia de acesso dele fica de forma lanceolada ou ovalada. Nayane, pode ser triangular com base para incisal? Pode, mas normalmente ele é mais robusto. Ele agora é maior no sentido vestibular palatino. Então, agora ele vai ser mais ovalado do que no sentido mesodistal, tá bom? Como era no incisivo central, superior e inferior. Central, incisivo central e incisivo lateral superiores, tá certo? Não se preocupem, que daqui a pouco a gente para ir tirando as dúvidas de vocês, tá? E aí, qual é o outro grupo, né, de dentes que a gente tem? Os premolares superiores. Veja, os premolares superiores, eles têm um ponto de eleição. Foi o que eu disse para vocês. Que molares e premolares, o ponto de eleição sempre vai ser aonde? No sulco central da superfície oclusal. E qual vai ser a direção de trepanação? Sempre. Falou de molar e premolar, ponto de eleição. Sulco central da superfície oclusal e direção de trepanação. Sempre ao longo do eixo do dente, tá? Sempre. E aí, parou. O ideal é agora que se isole e a gente vai em busca de quê? De ampliar essa cavidade de acesso para achar o quê? Os canais radiculares, tá bom? Então, se a partir dos pré-molares eu vou ter o assoalho pulpar, eu preciso compreender o seguinte, que o assoalho sempre é mais escuro do que as paredes da câmara pulpar. E que as entradas dos canais radiculares nunca estão no meio do soalho, nunca estão no meio do soalho. Eles sempre estão na divisão ali da parede lateral com o assoalho, tá? Se depois eu posso mandar para vocês um artigo básico, né, de Krasney-Rankol, né? Krasney-Rankol. Um artigo que sempre, em todas as especializações, a gente começa por ele, sobre o estudo da anatomia dental interna, porque ele vem trazendo para a gente essa questão de localização dos canais. Como é que a gente faz para localizar um canal, né? Como é que eu acho esse canal radicular? Porque eu não estou achando, né? E aí é importante também vocês terem, né, um material de suporte, e ele é bem ilustrativo, e eu vou pedir aqui depois para as meninas mandarem para vocês desse artigo, tá bom? Então, qual é a forma de conveniência? Vejam só, vamos raciocinar aqui comigo. O premolar superior, o primeiro, tem quantas raízes? Normalmente, 2. Quais são elas? Uma vestibular e uma palatina. Olhem para mim aqui agora na câmera. Se eu tenho duas entradas do canal, que formato é esse eu formo ligando esses dois pontos? Ovalado. Então, vai ser ovalado em que sentido? Vestibular, palatino, tá? Então, olha aqui essa imagem. Então, a vista vestibular dele, uma vista lateral dele. Então, se eu tenho 2 canais, eu vou ter uma forma o quê? Ovalada, tá certo? Então, eu vou ter isso aqui, tá bom? Isso é o primeiro premolar superior direito, que também vale para o segundo premolar superior direito também. Por quê? Porque às vezes o segundo premolar pode também ter 2 raízes, ou ter uma, pode ter ramificações, enfim. O que vocês querem é ter acesso e aliviar a dor do meu paciente. Eu posso ter consciência de que podem ter 2, podem ter 1, né? Muitas vezes, como é que a gente sabe, através da radiografia, que tem 2 ou 1, né? Já eu vou voltar ali numa imagem radiográfica e vou mostrar para vocês, porque quando a gente pega uma radiografia, que a gente vê a luz da câmera pulpar radiolúcida do início até o fim, provavelmente é um canal. Mas se você vê a câmera radiolúcida aqui da cavidade pulpar e de repente daqui do meio para o final não vê mais, aqui provavelmente está tendo uma divisão de canal, tá bom? Porque é uma forma de que a gente tem para nortear nossa conduta clínica, tá? Essa visualização do estudo radiográfico. Então, os premolares superiores, eles podem ser unirradiculares, ou podem ter uma raiz e ter 2 canais, ou ter 2 raízes e ter 2 canais. Então, esse é o princípio básico que eu estou tendo em mente, que você já domine. E aí, como é que a gente vai fazer? Um acesso, né? Em que sentido? Vestibular, palatino, que é justamente o sentido da entrada dos canais radiculares, tá? Em relação aos molares superiores, né? Que eu acredito que é a maior dificuldade clínica mesmo, né? Qual é o ponto de eleição?
eu já tinha dito a vocês, sulco central da superfície oclusal, mas prestem atenção, porque o molar superior, o ideal é que a gente preserve essa ponte de esmalte, tá? Então, ele vem mais um pouquinho aqui, ó, para onde? Ele vem mais um pouquinho aqui, ó, para mesial, tá certo? Tentando preservar a ponte de esmalte. É que essa imagem está cortada do livro de Hélio Lopes. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui se eu for bem no meio, tem problema? Não, não tem problema. Se você for bem no meio, não vai ter problema, você vai alcançar. Outra dica clínica importante é que quando a gente trata de molar, sempre tem um canal que é mais amplo. Qual é o canal mais amplo do molar superior? O palatino. Então, se meu canal palatino é mais amplo, eu posso inclinar suavemente a broca ao longo eixo do dente, mas botar um pouquinho direcionada para o palatino, porque você vai sentir a trepanação de forma mais clara. Então, a trepanação vai ser o quê? Ao longo eixo do dente, né? Você pode inclinar um pouquinho mais para a palatina, porque o palatino tem a maior parte, né, maior tamanho de canal, e você vai sentir a trepanação mais fácil. E aí, trepanou. O ideal agora seria o isolamento e fazer o desgaste compensatório. O que é desgastar compensatório? É você desgastar esse deto todinho aqui para expor o quê? O soalho e as entradas dos canais. Então, a forma de contorno final de conveniência, normalmente, de molar superior vamos raciocinar aqui. Não é algo que eu digo aos meus alunos para decorarem, mas é algo para entender. Então, vamos lá. Quantas raízes tem um molar superior? 3. 2 como? Olha para mim aqui na câmera. 2 vestibular e 1 palatina. Que formato é esse aqui? Triangular. Com base para onde? Para vestibular. Então, o formato é justamente esse. Triangular com base o quê? Para vestibular. O que é que a gente sabe de anatomia de molar superior? É uma das mais complexas, né? Uma das mais difíceis, onde os estudos mais modernos de tomografia, de estudos tomográficos, mostram que cerca de 90% dos molares superiores têm o canal MV2, né? O que torna difícil até a instrumentação, muitas vezes, porque precisa de algo mais sutil para trabalhar nesses 4 canais. Então, vamos aqui para a vista vestibular, né? Que a gente vê na radiografia. Eu tenho dois canais, 2 raízes, né? Cada um com seu canal vestibular e um que? Palatino. Aqui é uma vista lateral de como fica a cirurgia de acesso após a realização, tá? Aqui é do primeiro molar superior, tá? E aqui é uma vista oclusal. Então, veja. O que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um formato triangular com base para onde? Para vestibular. Lembrando que o canal palatino, ele é o maior, então você pode direcionar a broquinha um pouquinho para ele, que você vai sentir a trepanação. O importante é você instrumentar esses canais principais, né? Vocês podem começar aí com uma liminha. Veja, uma coisa também é importante na hora que a gente for falar aqui da medicação, que vocês vão instrumentar um pouquinho esse dente aí. Se for polpa viva, você pode pegar qualquer lima lá, né? 15, 20 e extirpar esse nervo aí. Mas se a gente estiver diante de um quadro de necrose pulpar, de abscesso, jamais entrar com lima aí dentro, sem ter irrigado com pelo menos 10 ml de hipoclorito. Por quê? Porque você pode causar um quadro ainda pior no seu paciente, né? Porque se ele está com infecção, né? O canal está todo contaminado e a primeira coisa que vai entrar lá é a lima, você vai empurrar as bactérias que estão ali no tecido cervical e médio para onde? Para o ápice. E o organismo do seu paciente, ele não está apto para aquilo ali. E aí o paciente vai ter um quadro agudizado por dor. Tanto que o abscesso fênix, né? O abscesso após intervenção, tratamento endodôntico, é sim considerado, né, um erro do cirurgião dentista, tá certo? E aqui o segundo molar também vai ser de forma muito semelhante ao primeiro molar, são 3 raízes, provavelmente 3 raízes ou 2, sendo 2 vestibular e 1 palatina, né? Onde você vai ter como um ponto de eleição a superfície oclusal, o sulco central da superfície oclusal, sempre a direção de trepanação ao longo eixo do dente, trepanou, para um pouquinho, respira, não vai mais em profundidade, desgaste agora só em lateralidade, abre a lateralidade dessa cavidade que vocês fizeram e entra com a broquinha de ponte inativa. Eu já disse a vocês, qual é a broca que a gente vai utilizar de ponte inativa em molares e premolares? A Endosê,
tá certo? E aí, mais para usar essa broca endosê, você precisa saber que ele tem 3 raízes, que 2 são vestibular e uma palatina, e que aquilo ali vai formar basicamente um triângulo com base para vestibular. Tá bem? É mais ou menos isso. Muitas vezes o segundo pré-molar, o segundo molar superior, ele é mais estreitinho do que o primeiro molar. O primeiro molar sempre é maior, tá bom? Então, agora a gente vai falar também um pouquinho sobre os incisivos e caninos inferiores. Os incisivos e caninos inferiores, o ponto de eleição deles, como eu já disse anteriormente, vai ser o quê? 1 a 2 milímetros acima do cíngulo. A direção de trepanação, inicialmente perpendicular ao longo eixo do dente, depois que trepana, ao longo eixo do dente. Lembrar de sempre remover o teto. Então, ó, quando eu boto minha sonda aqui, a sonda exploradora aqui, que puxo para fora, ela fica retida aqui nessa região. E aí é importante que a gente remova com broquinhas de quê? De ponta inativa. Então, eu trepanei com a broca esférica, abro um pouquinho em lateralidade, pego minha broquinha de ponta inativa e vou ampliando essa parede, dando o formato dela. Lembrando que nos incisivos inferiores é triangular com base para incisal e canino é basicamente ovalada, ou alguns livros também falam que é lanceolada, tá? Então, o incisivo lateral, central e lateral inferiores, eles são muito parecidos. E a câmera pulpar dele é bem estreitinha, né? Ela é bem fininha no sentido mesodistal, mas ela tem uma amplitude grande no sentido vestibular lingual, tá? E aí, vocês podem observar aqui nessa imagem lateral, né, o quanto vocês vão ter que desgastar de parede. E lembrar do quê? Do ombro lingual, porque senão essa lima bate aqui e vai para vestibular e pode trepanar, tá bem? Então, o formato sempre vai ser triangular com base para incisal. Ponto de eleição, 1 a 2 milímetros acima do cíngulo. Direção de trepanação, perpendicular ao longo eixo do dente, depois ao longo eixo do dente, tá? E a vista incisal fica mais ou menos essa. Então, instrumenta um pouco esse canal ali, irriga um pouquinho e coloca ali a medicação. E a gente já fala sobre isso com a medicação que vocês vão utilizar. E o canino inferior direito, né, que é um exemplo de canino inferior, né? A mesma coisa, a gente vai vir perpendicular ao longo eixo do dente, né, o 45 graus ao longo eixo do dente. Depois a gente vai com a broquinha esférica ao longo eixo do dente, abrir o espaço entre a broquinha de ponta inativa, a gente vai começar a remover o quê? Os tetes, essas retenções. Abrir um pouco, já instrumentou um pouquinho, pronto. É irrigar e colocar a medicação, a gente vai selar provisoriamente e encaminhar esse paciente para o céu. O que não pode acontecer na atenção primária? Deixar a cárie evoluir, né? A ponto que de quando o paciente chega lá na atenção secundária, o dente já está perdido, já está comprometido. E muitas vezes já é ou extração ou pinho a coroa e o paciente não tem condições de fazer esse tipo de reabilitação, tá? E os premolares inferiores? Os premolares inferiores, né? Ele tem uma câmera pulpar de uma forma mais cuboide, né? O ponto de eleição vai ser aonde? Molares e pré-molares, sempre vai ser o quê? Sulco central da superfície oclusal. Então, a gente pode entrar no meio do sulco. Lembrando que os pré-molares inferiores, eles podem ser esse ponto de eleição, eles podem ser um pouquinho mais para medial, porque já se observa que realmente a câmera pulpar é um pouquinho mais voltada para mesial do que para distal do pré-molar inferior, tá? Então, ponto de eleição, sulco central da superfície oclusal, direção de trepanação, pá, ó, caiu ao longo eixo do dente. Aqui agora, abre um pouquinho a lateralidade, não vai mais em profundidade, com broquinhas agora de quê? De pontas inativas para remover o quê? O restante dos tetos da câmera pulpar e sempre utilizando a sondazinha exploradora e o espelho para ver se tem o quê? Retenção. Forma de conveniência, como normalmente os premolares têm apenas uma raiz, certo? Um conduto, sempre vai ser circular, tá? Se tiver 2, aí vai ser ovalado, certo? Que normalmente pode acontecer uma raiz vestibular e uma raiz lingual, tá? Então, é mais ou menos isso. É um pouquinho ovalado, circular, tá? E aí vem sempre na superfície oclusal, até que você vai cair aqui.
E depois que você cai, abre espaço para entrar a broquinha. Quais broquinhas a gente vai utilizar em pré-molares e molares de ponta nativa? Endosê. E aí é com a endosê que você vai ali, ó, criando o espaço e formando aquela, dando a forma de contorno final com essas broquinhas, tá bem? Bem como o primeiro premolar inferior, como o segundo premolar inferior também, tá? E os molares inferiores? Os molares inferiores, o ponto de eleição, já disse a vocês, é a superfície, é o sulco central da superfície oclusal. E o que é que eu quero dizer para vocês de dica clínica? Assim como nos molares superiores, a gente levou a broca esférica para uma leve inclinação para a palatina, nos molares inferiores, a gente pode também inclinar suavemente a broca para a distal. Por quê? Porque a gente sabe que a raiz distal ela é mais ampla. E se ela é mais ampla, você vai sentir mais fácil a trepanação, a queda no vazio, tá? Então, a direção de trepanação sempre vai ser ao longo eixo do dente, certo? Quantas raízes tem o molar inferior? Podem ter 3, podem ter 2. Normalmente tem 2, sendo que o canal mesial tem quantos canais? 2. E a distal? 1. Então, olhem para mim aqui na câmera. Que formato é esse? Triangular com base para onde? Para mesial. Certo? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, porque se eu não souber a disposição das raízes, eu não sei o que eu vou estar fazendo, né? Porque eu preciso entender aonde estão as raízes para eu procurar a entrada do canal, tá? Então, eu inclinei ali um pouquinho para a distal, porque eu sentia a trepanação. Puf, parei. Veja, não tem como entrar uma broca endosê aí. O que é que a gente vai fazer agora? Desgastar em lateralidade, para uma endosê entrar e poder ter essa forma de conveniência de contorno final, tá? Então, aqui é triangular com base para mesial. E aí, o que é que acontece? Vocês podem... Tem um artigo, vou até enviar esse artigo que eu falei para vocês, de Carlos Rancol, que quando a gente traça uma linha imaginária, olá, viu? Estou puxando lá a sardinha para endodontia aqui. Quando a gente traça uma linha imaginária aqui, entre a entrada dos canais mesiolingual e mesiovestibular, certo? Então, quando eu traço essa linha aqui, ó, imaginária, e o meu distal está exatamente no meio dessa linha imaginária. Vocês estão raciocinando comigo? Estou puxando muito, ó, uma linha imaginária entre o canal mesiovestibular e mesiolingual. Vamos traçar essa linha aqui comigo? Se nessa linha imaginária aqui, o distal está em cima dela, é porque só tem esse canal mesmo. Mas se eu traçar essa linha imaginária e a entradinha do canal está mais para vestibular ou mais para lingual, é porque provavelmente existe um canal, outro canal ali. Então, não são 3, são 4. E aí, é a partir disso que a gente vai buscando, né, essas informações de estudo de anatomia, de assoalho, de entrada dos canais, tá bem? Então, o que é que pode acontecer? Se o canal distal forem 2, né, ou ter o radix, né, acabarem sendo 4, sempre acontece dos livros falarem assim, pode ser forma trapezoidal, sendo que a base maior é para mesial, tá? Então, vocês podem encontrar formato triangular com base para mesial, como vocês podem também encontrar forma trapezoidal com a base maior para mesial, tá bem? E aí, o primeiro molar inferior direito, o que é que acontece, né? Então, a gente vai ali, ó, a visão, vista frontal, a gente vai ter que desgastar, né, esse esmalte, essa dentina por inteiro. Lembrando, tá? Que se o dente tem cárie, se o dente tem restauração, remove tudo. Se expôs logo a câmera pulpar, ótimo, porque aí você não vai ter mais a trepanação, você já vai ali com a broquinha suavemente tirando o teto da câmera pulpar, sem entrar em profundidade. E, Nayane, se eu remover restauração e a cárie e não expôs, aí você vai fingir que aquele dente está íntegro, né? Então, realmente, é imaginar ali onde estão as raízes e a disposição das raízes para poder fazer um acesso adequado. Então, o primeiro molar inferior direito, né? Uma vista oclusal, o que é que a gente tem, né? Base para mesial. Então, eu tenho um distal, né? E tenho os 2 mesiais com base para mesial. E o segundo molar inferior direito, a mesma coisa, certo? Então, o que é que a gente tem? Eu posso ter uma forma triangular, né? Com base para vestibular. Como eu disse a vocês, olha aqui o quarto canal, ó, a linha imaginária. Se eu passar ela aqui, vocês vão ver que a entrada do distal não vai estar em cima dessa linha imaginária. Ela vai estar
um para cima. Então, se eu achei um para cima, é porque provavelmente vai ter um equidistante aqui para baixo. E até mesmo o segundo molar inferior direito, ele também pode ter esse formato em C também, tá? Que pode ser um desafio para a gente. Então, vamos respirar fundo agora um pouquinho, já estou quase encerrando a aula, mas só para mostrar para vocês quais são os erros comuns que podem acontecer durante o acesso na endodontia, tá? O primeiro é os dentes ter uma inclinação ou para mesial ou para distal, por falta dos elementos dentários. Então, eu preciso ter noção para onde está a raiz do meu dente. Porque, por mais que a superfície oclusal esteja correta, eu preciso saber se essa raiz realmente está ao longo eixo da coroa ou não. Porque o que acontece? Quando eu tenho um dente mesializado e vou acessar do princípio básico comum, você pode acabar o quê? Trepanando, perfurando, desviando isso aí. Então, eu preciso ter em mente que eu preciso respeitar o quê para fazer o acesso? A inclinação da raiz. Então, é imprescindível lá. Lembra do princípio comum? Saber da inclinação dos dentes. E nunca a inclinação é a mesma de um dente para o outro. Nunca, tá? Outro erro comum. Deformação e perfuração do assoalho. Eu já falei para vocês, até cansei de repetir aqui para vocês, que trepanou, caiu no vazio, para. Então, o seu limite é esse com a broca ativa, de ponta ativa, certo? Agora vai o quê? Brocas de ponta o quê? Inativa. Então, o que você não pode atingir é o quê? O assoalho, tá certo? Então, é essa questão clínica também que eu falei para vocês. Então, existe um limite que você pode ir com a broca esférica, tá? Que é até a trepanação. Outra coisa comum também, como os incisivos, eles têm duas direções de trepanação, acaba que muitas vezes você continua ali, ó, nessa direção de trepanação inicial. E o que acontece? Perfura a raiz, sai na vestibular a broca, e o sangramento abundante dentro do canal. Então, veja só, é muito frequente chegar, né, dente com anterior com perfuração na parede vestibular. Por quê? Porque o dentista vai lá e sentiu a caída no vazio e continuou, né? Se você não estiver na direção adequada, né, com conhecimento do estudo desse dente através da radiografia, isso vai acontecer. Então, o que a gente faz para evitar esse tipo de erro? A gente pode fazer a colinha básica ali, né? Para quem não está habituado a fazer acesso endodôntico, fazer a colinha básica de quantas raízes tem, né? De qual é o formato, né? Qual é a broca que eu utilizo, né? Para poder o quê? Minimizar esses erros, né? Tanto que os livros, né, de Hélio Lopes, o de Cohen, eles falam, né, que acesso endodôntico é prático, precisa ter treinamento. Precisa ter um guia clínico, né? Por quê? Porque não é algo que se constrói de uma hora para outra. É algo que leva tempo. E quanto mais tempo a gente tem de profissão, mais erros acontecem e mais também experiência a gente acumula, tá? E aí, ó, ter essa consciência de que você não pode estar apenas na primeira direção de trepanação, sempre vai ser depois que trepanou, anteriores, vai virar depois disso aqui, trepanou. Muda essa broca de posição. Ela vai ser agora o quê? Ao longo eixo do dente, tá? Outro erro comum, né? O dente é para canal. E aí o dentista, às vezes, está sem paciência ali na pressa, acaba que destrói muito a estrutura do dente. Veja, se chega um dente como esse, né? Com as paredes enfraquecidas, tipo, eu digo assim para os pacientes, é uma casquinha de sorvete, né? Você vai ter condições de fazer um pino e coroa, muitas vezes esse paciente do serviço público, ele vai extrair. Porque ele não tem condições de reabilitar esse dente. E nem adianta a gente restaurar isso aqui, né? Porque depois o dente tende a fraturar, porque ele não aguenta, né? O suporte de estrutura do esmalte, né? Com pouca dentina, não aguenta, né? A força mastigatória. Outra coisa também, é dizer assim, doutora, você mexeu no meu dente, mas eu ainda sinto dor. É como eu disse para vocês, né? Diante dos diagnósticos de endodontia, nós vamos ter condutas diferentes. Veja, se vocês estão diante de um diagnóstico de polpa viva, vocês precisam instrumentar o canal, pelo menos o mais amplo, e tirar a polpa lá de dentro. Por quê? Porque eu vou ter a ativação das fibras tipo C, que estão no corpo e nas raízes, e não adianta só fazer o acesso. O paciente ainda vai continuar com dor. Então, eu tenho que ir lá naquele canal amplo, por exemplo, de molar superior, o palatino, de molar inferior, o distal, e estipar aquele nervo, e irrigar e colocar uma medicação.
tá bem? Então, uma abertura pequena acaba que você não vai ter acesso adequado a todos os canais. Lembra da dica clínica que eu disse a vocês? Se vocês estão vendo que a lima está entrando com resistência, é porque a cirurgia de acesso não está adequada. A lima, ela tem que entrar assim, suave, tá bem? Então, vamos falar agora do nosso protocolo clínico aqui, que eu elaborei para vocês, com base no diagnóstico, porque modifica muita coisa. Então, veja, a primeira opção sempre é o hidróxido de cálcio PA, mais algum veículo, tá? Veja, eu estou supondo que vocês estão fazendo a cirurgia de acesso e que vocês vão irrigar. O ideal é que se irrigue com hipoclorito. Nayane, mesmo sendo polpa viva, mesmo sendo polpa viva. Por quê? Porque eu não quero contaminar aquele canal. Então, polpa necrosada, eu vou utilizar o hipoclorito para quê? Para eliminar as bactérias, para dissolver de matéria inorgânica, matéria orgânica. Mas a polpa viva, eu vou utilizar o hipoclorito, não é só pensando que, não tem bactéria, eu vou utilizar o soro. Não, não é isso. Você vai ter que manter esse padrão de esterilidade dentro do canal radicular, tá? Então, o ideal é que se utilize o hipoclorito, lembrando que a polpa viva, ela é mais fácil de extirpar sem irrigar com hipoclorito, tá? Então, é mais fácil. Se a polpa está viva, você vai lá extirpar ela, literalmente. Não tem problema colocar a lima ali no comprimento médio aparente e fazer o movimento de extirpação da polpa com as limas. Mas a polpa necrosada, não. A polpa necrosada, abriu o canal contaminado, a primeira coisa que entra 5 a 10 ml de hipoclorito de sódio a 2,5%, certo? Por quê? Porque se você está com o canal necrosado e você coloca uma lima lá dentro, você vai empurrar bactérias lá para baixo. Esse paciente vai entrar num quadro de abscesso periapical agudo, tá certo? Então, polpa viva, entra logo de cara o quê? A lima para estipar o nervo. Polpa necrosada, primeiro, 5 a 10 ml de quê? De hipoclorito, tá? E veja, Nayane, já tive acidente com hipoclorito, tenho medo de utilizar, não. Pode utilizar clorexidina? Pode, certo? A 2%, não é a 0,12, não é a clorexidina de bochecho, é a 2%. Pode utilizar clorexidina. Mas lembrem-se de que quando você encaminhar para o céu, você coloque que você irrigou com clorexidina, porque se eu chegar lá e irrigar com hipoclorito, vai manchar o dente do paciente e nunca mais ele volta a ser o mesmo. Tá certo? Então, é sempre importante isso também. Então, vamos lá. Diante de diagnóstico de polpa viva, qual vai ser a medicação? Então, eu abri meu canal, estipei o nervo, instrumentei ali a lima 10, 15, 20. Pronto, tá ótimo. Irriga ali com hipoclorito, né? Suga, aspira aquilo ali naquela região. Jamais, vocês estão me ouvindo? Jamais, na hora de irrigar, deixa a cânula do hipoclorito presa, porque é justamente a cânula presa que dá o extravasamento do hipoclorito para a face, tá certo? Então, jamais deixar a cânula presa. E aí, secou esse canalzinho ali, só sugou, não tem problema. Coloca o hidróxido de cálcio. O veículo pode ser inerte, ou soro, ou água destilada, ou anestésico, tá certo? Como é que eu levo essa medicação? Se tiver lentulo, vocês levam. Como é que eu escolho a lentulo? 2 milímetros a menos do instrumento memória, tá? Então, a lentulo, 20, 25, você vai ter que instrumentar um pouquinho mais esse dente. Se não, não tive tempo de fazer isso, não. O que é que eu faço? Leva com aquela liminha ali que você trabalhou inicialmente, a liminha 10, a liminha 15, mas coloca a medicação ali, ó, e vai agitando com a própria lima, tá bom? Dentro do canal radicular. Ou a EasyClean. Eu trouxe aqui a EasyClean porque vocês vão ver muitos trabalhos mostrando a importância da ativação tanto da solução irrigadora, então a gente não fala mais irriga, aspira e inunda. A gente fala irriga, aspira e ativa essa solução irrigante. Coloca a medicação e ativa. Então, a EasyClean é um material que eu sei que ainda não é acessível assim para todo mundo, apesar de ser um material mais básico, mas talvez um dia seja, né? Que a gente busque materiais que aprimorem a nossa técnica, como o EasyClean. E aí, ele é acoplado ao motor de baixa. Ele não é um motor endodôntico, ele é um motor de baixa e você aciona ele como uma broca carbide, tá bom? Para poder o quê? Fazer uma ativação da medicação. Então, vamos voltar agora aqui para o diagnóstico de polpa necrosada. Então, se eu estou com a polpa necrosada, meu canal está o quê? Contaminado. Então, veja, eu vou precisar
de um veículo que tem uma ação antimicrobiana. Que veículo é esse? Hidróxido de cálcio associado ao paramonoclorofenol conforado, tá certo? Que é o PMCC. Então, se eu estou diante de uma polpa necrosada, se eu estou diante de um abscesso, eu não posso colocar apenas hidróxido de cálcio com soro ou água destilada, eu coloco ele associado ao paramonoclorofenol conforado, tá bem? E aí, Nayane, coloquei a medicação dentro do canal. Veja só, eu trouxe para vocês duas opções que podem aparecer, né? Que de vez em quando até aparece, né? No serviço público para a gente, que é a Ultracal XS ou Biocetemp. Veja, eu não recomendo o uso do Ultracal, apesar dele ter essa seringuinha bem fininha para levar a medicação lá embaixo, porque o Ultracal, apesar de ser com base no hidróxido de cálcio, ele tem muitos outros agentes, né, que não torna ele 100% reabsorvível e que muitas vezes, quando extravasado, eles causam parestesia, eles causam cauterização do tecido e queimação. Então, por exemplo, eu como especialista em odontia, eu não gosto de utilizar o Ultracal, tá? Mas estou trazendo para vocês por quê? Porque o Ultracal, o hidróxido de cálcio é padrão ouro e o Ultracal é uma pasta de hidróxido de cálcio. Mas ela não tem o mesmo componente do hidróxido PA. E o PA, ele é tipo 10, 12 reais, né? Ele é muito mais barato e ele é reabsorvível. O Ultracal não é reabsorvível. E quando extravasado, ele causa danos irreversíveis ao tecido, inclusive a cauterização química. Tanto que eu coloco assim, opção para endodontista. Deixa para quem é endodontista que está lá na atenção primária atendendo, colocar esse tipo de medicação, porque pode acontecer. E existe o outro também, que é uma outra pasta biocerâmica também para canal de medicação ativa, tá? Que pode ser utilizada. Mas o nosso primeiro uso para atenção primária seria a pastinha mesmo de hidróxido de cálcio PA. E eu sempre falo, ó, é uma pastinha que você vai fazer, seja com anestésico, seja com paramono, em formato de pasta de dente, certo? Que ela fique brilhosa, que ela tenha escoamento, porque o que você precisa ter de importante é que essa medicação ela escoe para dentro do canal. E como é que eu faço um selamento adequado provisório? Eu acho que é outro paradigma que a gente vai ter que quebrar aí dessa história de bolinha de algodão e Zoe, né, oxidesincogenol. A bolinha de algodão, os trabalhos vêm mostrando o quão maléfico, né, está sendo utilizar ela. O ideal é que a gente utilize, né, o pelitim ou o teflon, né, o isotape, que a gente chama, né. Por quê? O que acontece? O algodão, muitas vezes, eles ficam aqueles resquícios ali de fios de algodão que atrapalha durante o tratamento, né? Além disso, o algodão, ele não é uma barreira física, ele se cair a restauração, ele não tem uma barreira física, ele, pelo contrário, ele vai absorver a umidade e ele não vai trazer uma força, nenhuma força mastigatória a mais por conta disso, tá? Nem mesmo o isotape, nem o teflon, o pelitinho, mas eu vejo muitos também, colega, pegar aquela fita vedar rosca, fazer bolinhas, né? Para vedar também o canal. Então, a primeira opção de selamento provisório seria, idealmente, o pelitinho, que é uma esponja adequada, né? Mais ou menos do tamanho da câmera pulpar, com o teflon e o ionômero de vidro. E a segunda opção sempre é pelitinho, a esponja, com cimento tipo cotosol e ionômero de vidro. Então, se eu pudesse, né, falar para vocês assim, o que de medicação, o que de selamento provisório parcial eu faria, jamais acabaria em Zoe, sempre partiria para o ionômero de vidro, certo? E aí, sempre, se possível, fazer uma blindagem. Lá não tem pelitinho, isso aí é bem moderno, tudo bem. Bota a bolinha de algodão, bota o cotosol ali e coloca o ionômero, tá bom? Fazer uma tripla proteção. Aí. Aqui foram as referências bibliográficas que eu utilizei, tá bom? E obrigada mais uma vez, Ana. Obrigada, Patrícia. Obrigada também. Como é seu nome? Gilvan, que está aqui com a gente assessorando. Priscila, né? Obrigada, viu, Priscila, pelo convite. Obrigada, Ana. Estou à disposição também para qualquer coisa aqui de vocês. E meu pensamento foi esse, de trazer uma reflexão, né, acerca do que a gente poderia melhorar no serviço de atenção primária. Eu estou abobalhada. E, na verdade, assim, apesar da vida clínica, eu não ter lidado com endo, mas a gente rememora muita coisa.
e eu acho que mais didático, mais claro, mais objetivo, mais desenhado impossível, né? Então, assim, quero agradecer demais a você, Nayane, por mais essa colaboração, né? Eu creio que quem está lá do outro lado também está tendo essa mesma sensação. Realmente foi excelente, foi de grandíssima valia, né? E eu acho que não vai faltar campo para a gente conversar, né? E aí quero agradecer a vocês também que estavam com a gente até agora, participando. A gente tem, eu acho que tem perguntas, Priscila? Não tem perguntas? Então, ótimo, né? Isso é um bom sinal, né? De que foi muito claro, foi bastante claro o que você falou, né? Tudo que você explanou. E assim, somente gratidão mesmo. Gratidão por sua disponibilidade, por sua boa vontade e por essa aula grandiosa que você acabou de dar aqui para a gente, viu? Em nome da Secretaria de Estado da Saúde, né? Em nome da nossa diretoria de atenção primária, a gente, enquanto coordenação de saúde bucal, a gente tem muita coisa para fazer ainda, a gente tem muita coisa para correr atrás, diante né, de tudo que você falou, a gente sabe que existem várias carências que precisam ser corrigidas ainda na atenção primária, até pela questão de material, de instrumental, né? Muita coisa a gente sabe que vocês aí na atenção primária não têm no dia a dia para fazer, mas é algo que, levando em consideração a nossa pretensão, que é o nosso paciente, né? Melhorar as condições do nosso paciente, otimizar o nosso trabalho, ver nosso paciente sofrendo menos, tendo menos dor, a gente vai correr atrás disso, né? Para que isso se torne uma rotina, isso não seja algo pontual. A gente quer que isso, os instrumentais, os materiais estejam nos consultórios para que vocês possam atuar da melhor maneira possível, tá bom? A gente vai conversando, né? Enquanto os coordenadores de saúde bucal, a gente vai conversando para ver como é que a gente vai conseguir melhorar essas condições. E para quem já tem, é mão na massa, né? Já ir, né, melhorando o seu dia a dia aí para poder ter a valorização do nosso trabalho, ter uma condição melhor para o nosso paciente, tá bom? Então, agradeço a vocês e passo para a Priscila. Olá, gente, muito obrigado, né? Em nome da FUNESA, a gente agradece aí a Nayane, agradece a Ana Paula, né, pela paciência, a parceria de hoje e a todos que ficaram, né, com a gente até hoje, entenderam aí um pouquinho da nossa estabilidade. Sistema é isso, né? A gente não tem total controle. Então, eu agradeço a vocês. Eu deixei o link da lista de presença, tá? Aí no chat. O pessoal já começou a assinar, já estou acompanhando aqui. E, em nome, né, da FUNESA, vou encerrar. E lembrando que vai ficar gravado, tá, gente? Então, agradecemos imensamente a presença de todos vocês nesse momento tão importante de troca e aprendizado. A capacitação em urgências endotônicas, com foco no alívio da dor, protocolo simples para controle de infecções agudas, é mais seguro e resolutiva no atendimento. Lembrando que o link da lista de presença já está disponível no chat. Essa web palestra ficou gravada e em breve estará disponível no nosso canal do YouTube, Telesaúde Sergipe. Aproveite para se inscrever, ativar o sininho, receber as notificações. Sigam também o nosso Instagram, Telesaúde Sergipe. Por lá a gente divulga os nossos conteúdos exclusivos. Essa iniciativa acontece graças à parceria com o Governo do Estado de Sergipe, Secretaria do Estado da Saúde, Fundação Estadual de Saúde, Escola de Saúde Pública de Sergipe, Núcleo de Telesaúde Sergipe. Muito obrigada a todos e nos vemos numa próxima.